Palavra aberta. Mais uma queda de braço entre ruralistas e segmentos que questionam algumas práticas no setor agrícola do país, a flexibilização do uso de agrotóxicos. Um projeto discutido e aprovado no Congresso Nacional retira o IBAMA e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da análise da liberação dos produtos. Apenas o Ministério da Agricultura será o responsável. O projeto foi aprovado pelos parlamentares, mas vetado pelo presidente Lula, sob a alegação de que coloca em risco os direitos à vida e à saúde e que o Ministério da Agricultura não tem competência legal nem especialização técnica para avaliar riscos. Ocorre que o Congresso derrubou o veto do presidente. Mas será que essas mudanças são positivas ou negativas para as lavouras? A população corre risco ou não? Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o engenheiro agrônomo Guilherme da Silva Oliveira, analista de sustentabilidade do sistema FAENG-Senar, Federação de Agricultura de Minas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Ítalo. E bom dia também aos ouvintes da Itatiaia. Eu queria só fazer uma questão. Não é uma queda de braço, não é uma discussão, um ajuste de ideias, uma troca de ideias, uma divergência em alguns pontos de vistas. Vamos debater, então. Estamos recebendo também o pesquisador da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Ítalo Marcossi, que também é engenheiro agrônomo, doutor em entomologia, que estuda os insetos. Ítalo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, Guilherme. É um prazer estar com vocês aqui na Itatiaia. Você considera que é não uma queda de braço? Eu considero que alguns pontos podem ser um pouco mais polêmicos, vamos dizer assim, nessa nova lei, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir discutir com clareza esses pontos. Mas você vê, iniciando já o nosso debate, as suas argumentações, vê com preocupação essa retirada do IBAMA e da Anvisa da análise? Eu vejo com preocupação vários pontos, tanto do projeto em si, como dos vetos que foram derrubados agora no Congresso, mas eu colocaria, Eustáquio, que esse é o principal. A retirar a Anvisa, o Ministério da Saúde, que é representado pela Anvisa, e retirar o Ministério do Meio Ambiente, representado pelo IBAMA, da discussão da aprovação ou não dos agrotóxicos é muito perigoso, justamente porque daquilo que a Kátia falou na introdução. O Ministério da Agricultura, que agora ficou responsável sozinho, vamos colocar assim, ele não tem técnicos capacitados em discutir aspectos ambientais, que é de responsabilidade do IBAMA, e aspectos de saúde pública, que é de responsabilidade da Anvisa. Então, assim, esse ponto é o que mais me preocupa em relação à derrubada dos vetos. E o que pode acontecer na casa do cidadão? Então, quando a gente fala em agrotóxicos e em grande liberação, a gente fala em propriedades rurais, né? Em lavouras, na área rural. Só que, mesmo na área rural, há uma preocupação muito grande da utilização de determinados produtos em relação à saúde pública, em relação a quem está aplicando, ao aplicador por si só, e aquelas pessoas que estão ali próximas àquele local. Então, existem produtos, Kátia, que, mesmo registrados, têm um perigo muito grande de causar a morte por si só, o risco toxicológico, mas existem coisas mais, vamos dizer assim, menos graves, como dermatite, dor de cabeça, irritação, que esses produtos podem causar. Mas para o cidadão, na hora de ele ingerir algum produto que vem lá da lavoura, ele corre risco? Então, é importante salientar que os produtos em si só, esses resíduos que podem ficar nos produtos, existe toda uma cadeia de fiscalização, tanto do governo federal como do estado de Minas, eu acho que o Guilherme pode até comentar sobre isso depois, que fiscalizam essa quantidade de resíduos nos alimentos. Então, os produtos, quando eles têm que passar por essa análise de resíduos para serem aprovados ou não. Mas quando a gente pensa nesse projeto por si só, se você pensar que está flexibilizando o uso de agrotóxicos, é possível sim que aumente o resíduo nos alimentos. Agora a gente quer ouvir o Guilherme. Inicialmente, na sua apresentação, você até falou que não se trata de uma queda de braço, de ajustes. E o que você considera ajustes, Guilherme? Na verdade, Kátia, essa lei é uma lei de 1989, então ela já vão aí há 34 anos. Essa lei ela vem sendo discutida, a atualização dela, há mais de 20 anos na Câmara e no Senado.
Então, ela é uma lei que a evolução dos processos da agricultura, a evolução da agricultura, tanto de máquinas, equipamentos de aplicação, novas cultivares, as tecnologias, enfim, né, de manejo das culturas, tanto no manejo de pragas, monitoramento, isso vem evoluindo muito rapidamente. E essa lei, ela, no Brasil, ultimamente, tem se demorado para fazer um registro de um produto novo em torno de 8 a 9 anos. Quando você compara isso com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a Ásia, esse prazo cai para perto de 3 anos de análise média. Então, é necessário esse ajuste para a gente fazer essa análise mais rápido, porque hoje as mudanças, a descoberta de novos princípios ativos são muito rápidas. Então, esse prazo de análise muito longo, ele deixa a agricultura brasileira atrás, perdendo competitividade. A gente consegue moléculas novas, mais eficientes, menos poluentes, menos nocivas à saúde, e a gente demora muito. Mas a Anvisa e o IBAMA que estavam atrasando o processo? Os prazos não tinham prazo determinado. O que está acontecendo? A Anvisa nem o IBAMA não estão sendo deixados de fora do processo. No artigo 6º e no artigo 7º da lei, eles fazem parte do processo. O que está acontecendo é o seguinte: o Ministério da Agricultura, ele vai coordenar o processo. Porque quando você leva um produto para ser analisado, ele passa pela análise do Ministério da Agricultura, que vai verificar a eficiência daquele produto no combate à doença ou à praga. Depois ele vai para o IBAMA, que vai analisar se o produto tem algum risco ao meio ambiente. E ele vai também para a Anvisa para ver se tem algum risco à saúde humana. Principalmente do aplicador na hora que ele está manipulando o produto, que ele está mexendo com um produto concentrado, que o risco é maior, e o resíduo, né, desse produto para não chegar nas gôndolas do supermercado aí no consumidor final. Então, o que está acontecendo? O Ministério da Agricultura vai coordenar esse processo, mas o processo. E antes, o empreendedor tinha que fazer um protocolo, a empresa, né, tinha que fazer um protocolo em cada entidade, um no IBAMA, um no MAPA e um no Anvisa. Agora não, ele faz um protocolo único e tem um sistema eletrônico onde esse processo ele é mais transparente e você agiliza esse processo. E agora determinou um prazo para essa análise. Então as análises têm um prazo de 2 anos para ser analisada. Mas, de momento algum, os riscos, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana, não vão ser deixados de lado. É imprescindível que essas análises sejam feitas pelo MAPA, pelo IBAMA e pela Anvisa. Oi, Ítalo, o Guilherme está dizendo que a Anvisa e a Anvisa e o IBAMA não estão sendo retirados. Vai haver uma coordenação do Ministério da Agricultura. Então, são alguns pontos. O primeiro é que no processo de análise, realmente, o Ministério da Saúde pela Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente pelo IBAMA continua. O ponto principal é na coordenação da reanálise. Às vezes um produto ele tem que ser reanalisado. Essa reanálise ela vai ficar coordenado apenas pelo Ministério da Agricultura. Sem a Anvisa e o IBAMA. O Ministério da Agricultura pode ou não solicitar uma análise ou da Anvisa ou do Ministério do Meio Ambiente. Na lei está escrito assim, nesse artigo, que ele pode solicitar a opinião, vamos colocar assim, do Ministério da Saúde ou do Ministério do Meio Ambiente. Só queria pontuar Mas a palavra final é do Ministério da Agricultura? Nesse ponto de reanálise, sim. Ele vai coordenar esse processo. E isso vale para produtos novos, é isso? Então, isso é alguns pontos de tecnicidade da lei que tá um pouco ainda, eu confesso que para mim ficou um pouco ainda confuso. Mas eu vou dar um exemplo. No começo do ano, agora em fevereiro, teve um inseticida que ele é conhecido como... O princípio ativo é o tiametoxan. É um inseticida. E o IBAMA suspendeu a utilização desse produto aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, o relatório do IBAMA tinha mais de 400 páginas, mostrando, assim,
com ciência, um relatório científico, mostrando como que esse inseticida é perigoso para as abelhas. Isso já é conhecido há muito tempo no mundo. Então existem vários casos aqui no Brasil da utilização do thiamethoxam e da mortalidade de milhões de abelhas. Não é milhares, é milhões de abelhas. E o IBAMA suspendeu. Então foi uma decisão unilateral do IBAMA, que tinha esse poder, segundo a antiga lei, foi lá e suspendeu. O Tribunal Regional, acho que da primeira região, se eu não estiver enganado, foi lá e tirou a suspensão do thiamethoxam, já baseado nessa nova lei. Por quê? Se fosse um processo de reanálise, ele seria coordenado pelo Ministério da Agricultura, o IBAMA não poderia sozinho suspender um produto. Então, assim, é só um exemplo que mostra aquilo que você me perguntou sobre reanálises, da importância que tem as outras agências na liberação ou não de um produto. Então, o thiamethoxam é amplamente utilizado no Brasil, e agora voltou a ser utilizado, e tem essa especificidade, que é a alta mortalidade que ele causa nas abelhas. Isso não é preocupante, esse processo aí de reanálise, Guilherme? O processo de reanálise, como no processo de análise primária, ele segue o mesmo rito. Ele é coordenado e o processo ele vai ser colocado dentro de um sistema eletrônico onde os 3 órgãos têm a visibilidade do projeto, do processo. Então a análise continua sendo feita, ela é reanalisada. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a reanálise antes, qualquer órgão podia fazer essa reanálise, a revelia, sem consultar o outro órgão. Hoje não. Os 3 órgãos têm que trabalhar para e passo, tem que continuar. No caso desse produto que ele falou, da reanálise, acontece um problema, que é o seguinte: no período que você está fazendo a reanálise, esse processo ele durou quase 10 anos de reanálise, nenhum outro registro sobre esse produto pode ser feito. O que acontece vamos dizer assim, não é em paralelo, é em consequência disso. Isso fica como se fosse uma extensão de uma patente. Como a empresa que já tinha o domínio desse produto, outras empresas não podiam registrar, ficou como se fosse uma extensão da patente de um mesmo produto. Tem sido... isso acontece, e das vantagens de ter esse processo coordenado por um ente, que é o MAPA, mas os outros entes também são partícipes disso, é que essa análise ela passa a ter um prazo determinado. Então essa análise tem um prazo de referência que tem que ser cumprido, e o não cumprimento do prazo não é uma liberação tácita desse produto. Esse não cumprimento do prazo, ele gera vamos dizer assim, uma punição ao órgão que não fez a análise dentro do prazo. Mas não é que vai ser liberado. Se a negativa do órgão está confirmada, ela não, o produto não é liberado para a venda. Mas aí quando entra a justiça no meio, aí a palavra fica com o juiz, não? E não com órgãos competentes. Específicos de análise. Mas para entrar na justiça tem que apresentar contraprovas, né? Então tem que ter análises de outros órgãos, outros pareceres científicos. Não é eu falar que não pode e não pode. É apresentado contraprovas. Eu acho ruim. Não, o que eu acho ruim nesse ponto é que, quando o Guilherme falou desse prazo estipulado, realmente, agora antes na antiga lei não tinha um prazo determinado. Agora esse prazo, ele pode chegar até 2 anos. Só que eu vejo com preocupações, os órgãos responsáveis, eles serão responsabilizados se esse prazo não for cumprido. E às vezes não é tão simples. Às vezes os técnicos precisam de um tempo maior para avaliar todos os parâmetros daquele produto. Onde que o produto pode chegar, o que ele pode fazer. Eu acho assim, que você colocar na lei que os órgãos que vão aprovar ou não aquele agrotóxico pode ser penalizado, é muito ruim, porque os processos realmente são longos. Uma outra coisa que a gente tem que colocar é que isso vale para todos os ministérios, da Agricultura, o Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, não tem uma quantidade de técnicos suficientes para avaliar todos os produtos. É necessário também pensar nesse ponto de vista do funcionário público. Então agora, com essa
facilidade, eu acredito que vão chegar muitos pedidos de registro de novos agrotóxicos. Então, assim, querer que todos os funcionários desses ministérios façam essas análises em 2 anos, com pena, com a possibilidade de serem penalizados, não duvidando da capacidade de ninguém, mas pode favorecer que os produtos sejam liberados faltando determinadas avaliações. É correr contra o tempo. Correr contra o tempo. Aí ele corre o risco, né, Kátia, de... claro, isso não vai fazer de propósito, mas às vezes um órgão fala assim, nossa, para evitar punição, vamos aprovar antes de 2 anos para não ter problema. Não tô querendo dizer que isso vai acontecer, Sim. mas isso acaba que a gente pensa um pouco nisso. Ô, Ítalo, eu queria saber qual que é a avaliação que vocês técnicos têm sobre isso. Olha, a Anvisa é considerada muito rigorosa, né, Sim, nos processos de liberação. O IBAMA a gente vê também com frequência, né, um certo rigor. E o Ministério da Agricultura não é considerado rigoroso e imparcial nessas análises? Não, o Ministério da Agricultura, ele também tem técnicos bastante competentes, porque a função do Ministério da Agricultura em todo esse processo é avaliar se aquele produto tem eficiência agronômica. Então, se a gente está tratando de inseticida, e é um novo pedido para inseticida, e indo para minha área, ele vai avaliar se o inseticida funciona do modo que o... É uma questão técnica, É uma né? questão técnica. É uma questão técnica. Uhum. A pergunta que é feita. Ele é eficiente ou não é para tal objetivo? Exatamente. Exatamente. Agora, outros aspectos têm que ser avaliados por outros órgãos. Essa é a minha preocupação. Os outros órgãos, eles têm que ter poder. Eu acho que é isso que é importante. A nova lei centraliza o poder no Ministério da Agricultura. Eles não vão ficar mais com o mesmo peso, né? Exatamente. Ô, Guilherme, muita gente, né, às vezes, consenso popular, vamos dizer assim, esse tipo de produto, esse tipo de fruta, de legume, tem muito agrotóxico, ele amadurece muito rápido. Eu já ouvi falar muito de morango, pois não, morango é o produto, é a fruta que tem mais agrotóxico e tal. Uma coisa é agrotóxico, é defensivo agrícola para combater praga, e outra coisa é algum produto que se coloca ali naquela plantação para dar uma efetividade maior, para poder colher com mais rapidez? Aí a gente tem diversos produtos que são aplicados, que podem ser aplicados numa determinada cultura, né? A gente pode aplicar os defensivos agrícolas, os estimulantes de crescimento, os estimulantes de floração, pode aplicar também adubação, adubo via foliar. Então são diversos dispositivos que a gente tem e pode aplicar, não só o agrotóxico. Então esse defensivo agrícola, ele pode ser aplicado inclusive em mistura com outros produtos, né? Tudo isso, ele tem os critérios em cada produto, é avaliado. A forma de manuseio, como ele deve ser aplicado, as doses que eles podem ser aplicados, e aí tem o prazo, o equipamento que a pessoa tem que utilizar para fazer a aplicação desse produto, o prazo para ele fazer essa colheita. Então, do período da aplicação até a colheita, tem um período que é estudado aí para poder fazer essa colheita sem risco ao consumidor. Hoje, qualquer coisa que chega à mesa do consumidor tem agrotóxico, né? Não, espera-se que não tenha, né? Que chegue ao consumidor sem. Que o produtor respeite esse período de carência que a gente fala, da aplicação até a colheita, para que esse produto seja degradado pela planta. Então, e não tenha sua molécula mais presente na hora do consumo. Então, a gente trabalha, inclusive, através do nosso Senar, né, com diversos cursos orientando o produtor a fazer isso de forma correta para que não cause risco ao consumidor. Porque o produtor rural também, ele não é louco. Um produto, um defensivo agrícola, além de ser caro, é perigoso. Então a gente está falando aqui de um produto perigoso. E esse produto ele tem que ser manuseado e aplicado com todo o cuidado para que chegue à mesa sem resquícios nenhum para o consumidor. Você, como pesquisador, Ítalo, você considera que nós, consumidores,
podemos ficar tranquilos de que o que está chegando ali do sacolão, está indo para a nossa mesa, é livre de agrotóxico ali, porque o agrotóxico é colocado, defensivo agrícola, lá na lavoura, lá na plantação, como disse o Guilherme, e depois vamos dizer, retirado, aquilo ali é descartado, vamos dizer assim, e vai para a mesa, vai para o sacolão, para o supermercado, sem nada. Você considera que é seguro para a gente? Então, seguindo a linha do que o Guilherme falou, eu até comentei mais cedo também que existem todo o processo de fiscalização, gente. Então, acreditar nos órgãos fiscalizadores, que são órgãos públicos, principalmente aqui do estado, que fiscalizam isso. Mas, assim, naqueles produtos, principalmente que a gente consome in natura, entre frutas, entre verduras, legumes, há sim a possibilidade de alguns produtos, isso acontece, de alguns produtos estarem com uma porcentagem maior de resíduo de agrotóxico. Então, são vários fatores que isso pode acontecer. Por exemplo, aquilo que o Guilherme falou, quando alguém aplica um produto, um agrotóxico que seja, existe todo um tempo necessário para aquela molécula ela se quebrar e deixar de ter o efeito que ela tem. Então, assim, quando o produtor respeita esse processo, no transporte respeita, a gente pode ter confiança que a gente está pegando o alimento em que o resíduo já não é tão alto. Mas quando esse processo, principalmente do tempo de aplicação e o tempo de chegar no supermercado, na gôndola, se esse tempo não é respeitado, há a possibilidade de a gente pegar um produto com agrotóxico. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a flexibilização do uso de agrotóxicos no país. Recebemos Guilherme da Silva Oliveira, engenheiro agrônomo, especialista em solos, analista de sustentabilidade do Sistema FAENG-Senar, que é a Federação da Indústria de Agricultura de Minas Gerais e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Obrigada pela presença. Até a próxima. Obrigada, Kátia. Obrigado, Eustáquio, Ítalo. Foi muito bom. Espero que a gente consiga esclarecer aqui os pontos de divergência, né? E para um alinhamento em comum aí. Muito obrigado. Bom dia a toda a audiência da Itatiaia. Muito obrigado. Recebemos também o Ítalo Marcossi. Ele é pesquisador da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Ele é engenheiro agrônomo também, doutor em entomologia, que é o estudo dos insetos. Ítalo, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Muito obrigado, Eustáquio, obrigado, Kátia, obrigado, Guilherme, pela oportunidade aqui. Só queria um último ponto que eu acho importante. Na aprovação desse novo projeto, há uma mudança no nome. Não é mais agrotóxico, agora são pesticidas. É uma mudança correta, o nome é correto utilizar pesticidas. Só que você já vê a intenção dos legisladores, né? O agrotóxico, ele já remete pra gente que é uma coisa perigosa. Então, queria deixar isso por último. Obrigado, viu, gente? A gente que agradece. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h25 no Jornal da Itatiaia.